Olá, alunos! Vamos iniciar a nossa quarta aula sobre fundamentos, organização e metodologia da educação infantil e do ensino fundamental. O que é que nós vamos falar na aula de hoje? Sobre o que vamos discutir? Nós vamos falar sobre a questão da organização do planejamento, sobre a estrutura da avaliação, da questão da organização dos anos iniciais do ensino fundamental. Então, nós vamos poder trabalhar sobre algumas habilidades da BNCC, de algumas competências, né, de desenvolvimento que são necessários para a aprendizagem dessas crianças. Então, hoje a gente vai poder concluir, né, todo o contexto que nós discutimos falando dessa organização metodológica que envolve a educação infantil e também o ensino fundamental. E aí a gente começa, né, com a nossa chuva de ideias, ou seja, com algumas questões que nos fazem refletir sobre as competências em específico, né? E aí a gente começa conversando sobre o que seria, o que você entende por competência, né? O que seriam essas competências, né? Então, essas competências nada mais são do que as habilidades que vão sendo desenvolvidas pela criança durante o seu processo de ensino-aprendizagem. Né? Então, algumas competências vão sendo adquiridas, né? Algumas competências que esse aluno não tem vão sendo adquiridas dentro do seu desenvolvimento educacional e algumas habilidades que ele já tem vão sendo aprimoradas. Né? Então, por isso que eu sempre converso com vocês e falo que essa questão da educação infantil, do ensino fundamental, né, principalmente na educação infantil, por quê? Porque a educação infantil você não é retido, você passa pela educação infantil, né? E aí, cada uma das séries, né, tem as habilidades e as competências que aquela criança deveria desenvolver naquela idade, né? Então, por isso que é muito importante que o professor tenha e compreenda toda a seriedade do trabalho que envolve essa questão do planejamento e da organização, certo? Por quê? Porque você precisa propiciar atividades que vão potencializar as habilidades que esse aluno já tenha consigo e vão desenvolver algumas atividades que ele ainda não tem o domínio completo sobre elas. Né? Então, essas competências são adquiridas ou melhoradas de acordo com o empenho e o trabalho dos professores ao longo desse processo de ensino-aprendizagem dessas crianças. Aí depois se pergunta, né? No mundo de hoje, quais as competências são necessárias? Essa pergunta é muito interessante pelo seguinte fato. Nós temos vários aspectos, desde muito pequenos até bem mais amplos, né? Que envolve essa questão da competência. Mas quando eu me refiro a uma amplitude maior, ou seja, quando eu me refiro quais são as competências que eu necessito para viver em sociedade, né? É essa a pergunta. Quais as habilidades, quais as competências precisam ser desenvolvidas no meio educacional para que eu consiga viver bem em sociedade? Por quê? Porque a escola é a primeira sociedade que eu vou estar inserido fora do meu ambiente familiar. Então, eu tenho a sociedade que é a minha família, mas são pessoas que eu cresci acompanhando essas pessoas. Então, essa comunidade é diferente. Já a escola é a primeira comunidade que eu sou inserido com pessoas totalmente estranhas, com pessoas às quais elas não têm nenhum vínculo para comigo, né? Não tem aquele cuidado, né, que a mãe e o pai têm. Então, não existe um vínculo emocional, né? Então, é uma sociedade, o primeiro contato que eu tenho com a sociedade é quando eu sou inserido na escola, né? Por isso que a habilidade mais complexa que nós temos para essa questão da socialização com o mundo é realmente a questão de viver em sociedade, né? Essa questão de socializar, de você entender quais são os seus direitos, você entender quais são os seus deveres. Porque agora, nessa sociedade que você foi inserido, você não é o centro das atenções, porque isso acontece muitas vezes na sua casa. Na sua casa você é o centro das atenções. Então, é uma dinâmica
totalmente diferente do que é propiciado numa escola. Na escola, você não é o centro das atenções. Então, você precisa aprender a lidar com essa situação. Você precisa aprender que não é toda vez que você chamar que de imediato a professora vai poder lhe atender, porque ela tem várias outras crianças para dar assistência, né? Então, é muito importante que você entenda que essa sociedade tem regras e que você, para conviver bem, precisa se adaptar a essas regras, né? Então, esses seriam os primeiros passos, né? É a análise que você precisa ter que, para viver nessa sociedade, eu vou precisar seguir as regras. Eu vou precisar entender que tem a minha vez, certo? Que eu vou precisar esperar a vez do coleguinha, né? Se o coleguinha está na minha frente, eu vou ter que esperar que a atividade seja realizada com ele, para que depois ela seja realizada comigo. Eu não posso passar na frente do meu coleguinha, eu preciso aprender essas competências, né? A questão de você respeitar, a questão de você ouvir o seu colega, de você respeitar as pessoas que têm ideias diferentes das suas. Então, todos esses contextos começam a ser inseridos já no processo da educação infantil. Então, um processo simples, um processo básico, que é a questão de fazer uma fila indiana, né? Aquela famosa fila indiana, para tudo que a gente vai fazer. Se a gente chega na escola, que a gente vai cantar o hino, a gente vai fazer as orações da escola, a gente está o quê? Numa fila indiana. Se a gente vai se dirigir para a sala de aula, a gente está em quê? Numa fila indiana. Se a gente for sair da sala de aula para a cantina para merendar, a gente está em quê? Numa fila indiana, né? Então, esse daí é um dos primeiros passos, né? Então, eu preciso entender que na fila eu tenho a minha posição, né? Tem alguns professores que colocam distanciamento de um braço para outro, para que as crianças não, assim, não enganchem um pé na outra, não derrubem a outra criança, certo? Então, veja, tudo isso são competências para se viver bem na sociedade. Eu sei que eu preciso estar na minha fila, eu sei que eu preciso respeitar o espaço, né, do coleguinha aqui para que eu não pise no sapato dele ou na sandália para que ele não caia, certo? Então, todos esses processos, por mais simples que possam parecer, é a primeira noção de sociedade que as crianças têm. Então, eu preciso entender essas noções de sociedade para que eu consiga viver no mundo, né? Quantos profissionais vocês não conhecem que são incríveis, que têm um conhecimento incrível, mas que não consegue se manter no emprego, por exemplo, porque não consegue conviver com as outras pessoas. É uma pessoa que está sempre arrumando problema, é uma pessoa que está arrumando briga, é uma pessoa que todas as pessoas que trabalham com ele têm inveja e não sei o quê. Então, assim, são complexos pessoais dessa pessoa. E isso faz com que essa pessoa não consiga viver em sociedade. Então, por mais que ela seja inteligente, por mais que ela seja capaz, mas a socialização dela com o meio profissional não é fácil. E isso é uma competência que precisa ser trabalhada desde a educação infantil. Aí você pode dizer assim, ah, professor, olha, mas só que eu sou muito tímida, olha, eu tenho muita vergonha, eu não consigo fazer determinadas coisas. Ok, certo? Antes de qualquer coisa, a gente precisa se conhecer, a gente precisa saber quais são as nossas limitações, né? Ou seja, tem pessoas que são extremamente extrovertidas, né? Que são muito articuladas na fala, que conversam, que fazem amizade em qualquer lugar, quando chega, já vai puxando conversa, já vai se socializando. Já tem pessoas que são extremamente mais calmas, mais quietas, que não têm essa habilidade de comunicação, e isso é normal. Mas essas habilidades a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo. Quando a gente é criança, a maioria das crianças consegue se desenvolver, consegue muito rapidamente se socializar. Você vê que a criança, quando ela é inserida num ambiente estranho, a primeira coisa que ela vai fazer é se aproximar de quem ela conhece. Então, se ela chega com os pais, naquele ambiente que é totalmente estranho para ela, a primeira coisa que ela vai fazer é segurar na mão da mãe, é agarrar na perna da mãe, porque aquele ambiente é um ambiente estranho para ela, que assusta a criança no primeiro momento. Mas com 5 minutos
você vai ver que a criança já está extremamente solta, conversando, né, dialogando com as pessoas, ou seja, aquele primeiro impacto, aquele primeiro medo, né, saiu e a criança consegue se socializar. É esse o ponto, né? Por quê? Porque quando você é criança, é mais fácil de desenvolver essa competência, né? Então, se você é uma pessoa que é extrovertida, ótimo, você vai conseguir desenvolver as habilidades que forem trabalhadas pela professora com uma facilidade incrível. Mas se você é uma criança mais retraída, a professora tem como fazer com que você pelo menos diminua essa timidez, que você consiga se socializar com os outros, entendeu? E aí ele pergunta, é possível na escola desenvolver competências? Então, eu acabei de passar vários minutos falando sobre isso. Então, assim, na escola nós temos muitas possibilidades em diversas atividades, ou seja, quando a gente envolve o processo que envolve português, por exemplo, né, as atividades que são voltadas para a questão da fala, da linguagem, da leitura, da expressão corporal, tudo isso desenvolve essas competências que fazem com que a gente consiga se socializar com o grupo, que a gente consiga se socializar com as outras pessoas. Então, sim, é muito e é indispensável que a gente consiga desenvolver essas competências na escola. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as competências gerais da BNCC. Primeiro, a gente precisa saber o que são essas competências, né? Então, a nossa Base Nacional Comum Curricular, ela nos diz que a mobilização que essas competências gerais são a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para desenvolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Então, vamos voltar um pouquinho para a gente destrinchar um pouco mais essa definição de competências gerais que é nos relatado pela Base Nacional Comum Curricular. Quando eu me refiro a essa mobilização de conhecimentos, né, que são conceitos e procedimentos, esses conhecimentos são justamente os conhecimentos básicos, didáticos, que a professora trabalha em sala de aula, ou seja, é me ensinar a segurar o lápis, é me ensinar a escrever a letra A, é me ensinar a cobrir e levar o sapinho para a lagoa. Esses são os procedimentos e os conceitos que são trabalhados em sala de aula, né? Já quando a gente se refere à questão das habilidades, certo? São as atividades que você desenvolve ao longo do processo educacional da criança que vai desenvolver a sua prática de socialização, né? Que vai desenvolver as suas habilidades cognitivas, ou seja, que vai trabalhar a questão do desenvolvimento das competências cognitivas daquela criança. É você tentar ensinar aquela criança a segurar no lápis e você vê que depois de 2 a 3 aulas, aquela criança já consegue segurar no lápis corretamente sem o auxílio do professor. Ou seja, aquela habilidade cognitiva que foi proposta pela professora foi absorvida pelo aluno e ele conseguiu evoluir cognitivamente naquela prática. E aí a gente tem as habilidades socioemocionais. Essas habilidades socioemocionais são muito complexas de serem faladas. Por quê? Porque nós temos uma imensidão de habilidades socioemocionais. Você vai observar que, principalmente, as crianças que são filhas únicas, elas vão ter um pouco mais de dificuldade nessas habilidades socioemocionais. Por quê? Porque na sua casa, ela é o centro das atenções, né? E quando ela chega na escola, ela perde esse posto de centro das atenções. Então, em casa, ela está acostumada a, na hora que chamar, a mãe está de imediato pronta para fazer o que a criança solicita. Você tem muita atenção à sua volta. E quando você está na escola, você precisa dividir a atenção do seu professor com as demais pessoas, né, que estão ali presentes na sua sala de aula. Então, quando você é uma criança acostumada a dividir, quando você tem irmãos ou primos ou outras crianças naquele ambiente familiar, você vai ter uma facilidade maior de desenvolver essas habilidades, porque você já está habituado a dividir, a esperar, né?
E quando você é filho único, você não desenvolve essas habilidades, porque você não precisa. Eu não preciso dividir, porque tudo que tem em casa é meu. Eu não preciso esperar, porque quando se vai fazer, a primeira pessoa que vão fazer é para mim. Então, eu não tenho essas habilidades desenvolvidas porque eu não preciso delas na minha casa, certo? Então, quando você chega na escola, você tem esse impacto e você vai precisar começar da base esse desenvolvimento. Né? Então, você vai ver que essa criança vai ter um pouco mais de resistência na hora de dividir os seus brinquedos, na hora de dividir os seus objetos. Ela vai ter uma resistência muito grande na hora de fazer as suas atividades, ou seja, a gente vai hoje, agora a gente vai brincar. Beleza, terminamos de brincar, agora cada coleguinha vai guardar o seu brinquedo. Então, a criança não tem muito essa noção, porque em casa tudo é feito para ela, né? Tem alguns pais que, mesmo tendo filhos únicos, eles têm esse cuidado, né? De dar responsabilidades de acordo com a competência daquela criança, mas sim, você sujou, vamos pegar um paninho para limpar, né? Você derramou, vamos pegar um paninho para secar. Ou seja, você mostrar à criança que ela tem responsabilidade, né? Se ela tirou o brinquedo, ela não brincou, então ela mesma é quem vai guardar, não vai ser o adulto que vai guardar. Então, a criança que mesmo quando filha única, mas que os pais têm esse tipo de conscientização, ele consegue se desenvolver mais rápido. Mas é um processo, certo? Tem algumas crianças que vão sentir uma facilidade maior, tem outras crianças que vão sentir um pouco mais de dificuldade, mas todas elas vão conseguir desenvolver essas habilidades de maneira satisfatória ao longo do processo, desde que ela não tenha nenhum tipo de déficit, ok? E aí ele fala dessas atitudes e valores para resolver as demandas complexas da vida cotidiana, certo? Então veja que aí ele fala, né, de toda a evolução do desenvolvimento da criança para ser inserida onde? Na sua vida cotidiana, para ser inserido no mundo do trabalho. Então essa criança precisa entender que ela tem o seu espaço, mas que outras pessoas também têm, que ela precisa esperar a vez do seu colega de trabalho, que você precisa respeitar a individualidade do seu colega de trabalho, que você precisa respeitar as diferenças, certo? As diferenças de escolha. Você não é obrigado a aceitar, não é obrigado a dizer, nossa, que legal. Não, eu não concordo, então eu não quero para mim. Mas eu não posso desrespeitar o meu colega por conta disso, porque eu não concordo com as atitudes nem as escolhas dele. Eu não posso desrespeitar o meu colega por conta disso. Por quê? Porque eu não sou dono da verdade. Eu tenho os meus ideais, mas isso não quer dizer que os meus ideais sejam bons para vocês, tá? Os meus ideais são bons para mim. Então, eu vou seguir esses ideais e eu vou precisar respeitar as pessoas que acham que eles não são bons. Ok, né? É disso que se faz a sociedade, para que você consiga trabalhar, você consiga ser inserido no mundo do trabalho e desenvolver as suas competências, você precisa respeitar o espaço do outro, para que aí você possa cobrar que ele também respeite o seu. E assim você consiga desenvolver o seu trabalho da melhor forma possível. Mas essas habilidades começam a ser desenvolvidas desde a educação infantil. As escolas devem promover não só o desenvolvimento intelectual, que é o que a gente faz através do ensino, da realização de atividades, mas também a questão social, a questão física, emocional e cultural. Então, veja quantas responsabilidades nós temos enquanto educador. Eu preciso trabalhar essa criança para que ela consiga viver em sociedade. Eu preciso trabalhar essa criança para que ela tenha suas potências físicas desenvolvidas. Então, por isso que eu preciso ensinar essa criança a controlar a velocidade da sua corrida, a saber que, quando ela questiona, professor, eu posso subir na árvore? Que a gente já viu esse exemplo, e aí você volta a pergunta para a criança e dá a ela a responsabilidade de escolha. O que é que você acha? Você consegue subir e descer sozinha da árvore? Caso você consiga fazer as duas ações, você pode subir. Caso não, você não pode. Então, você não está dando a essa criança uma ordem. Você está dando a ela a oportunidade de escolha. Ela é quem vai precisar parar
analisar e verificar. Peraí, eu consigo subir, mas eu acho que eu não vou conseguir descer, não. Então, eu já não vou poder ir, né? Certo? Então, é justamente você dar essa responsabilidade a essas crianças, né? Quando eu falo da definição de competências, né, são as mobilizações de conhecimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, no pleno exercício da cidadania e no mundo do trabalho. Vamos ver essa competência em específico. Quando eu falo sobre valores, habilidades e atitudes para a vida e para o mundo do trabalho. Quais seriam esses valores? Quais seriam essas habilidades? Quais seriam essas atitudes, certo? Que voltam para esse mundo do trabalho. Vocês lembram que quando a gente já falou em várias outras disciplinas, falando a respeito da questão do currículo, lembra que o currículo ele foi muito alterado durante todo o histórico educacional? Por quê? Porque o currículo era moldado de acordo com o que os governantes queriam no final do processo de aprendizagem, né? Ou seja, se a gente estava precisando de uma demanda de profissionais que trabalhassem com a área das exatas, então todo o currículo era reformulado para que essas disciplinas tivessem uma maior ênfase, para que você desenvolvesse as potencialidades nessas habilidades das crianças, para que ele se tornasse um adulto que tem um potencial maior nessas habilidades na área de exatas e a gente pudesse inseri-lo no mercado de trabalho, né? Então, o que era observado naquela época era justamente o que é que se precisa, que tipo de profissional eu preciso no fim do processo, certo? Para que eu possa ir moldando ele ao longo desse processo. E hoje em dia continua da mesma maneira. O que é que eu preciso no final do processo? Eu preciso de um profissional que seja competente, mas eu preciso muito de um profissional que consiga viver em sociedade, eu preciso de um profissional que consiga ser ágil, que tenha condições de desenvolver soluções para problemas que eu estou tendo na empresa ou no emprego, né? Que tenha uma cognição rápida para a resolução de problemas, que seja ativo. Então, veja que todas essas habilidades, elas estão sendo inseridas e estão sendo desenvolvidas desde a educação infantil, porque é esse profissional que eu quero lá na ponta, lá no final. Eu quero um profissional que consiga viver bem em sociedade, eu quero um profissional que consiga trabalhar em grupo, eu quero um profissional que consiga ser líder e eu quero profissionais que consigam ser liderados, certo? Então, eu preciso dessas duas vertentes. Isso vai sendo trabalhado ao longo do processo educacional das crianças. Devem ser trabalhadas durante toda a educação básica. O aprendizado deve ser contínuo e gradual, para que o aluno consiga desenvolver todas essas competências, né? Então, por isso que a gente precisa propiciar uma diversidade, né, de atividades, eu preciso propor uma gama de atividades diferentes que eu consiga observar toda a potencialidade dos meus alunos. Eu consiga ver quais são as habilidades que ele tem e quais são as habilidades que ele ainda precisa melhorar. Todos os professores devem avaliar quais aspectos as suas disciplinas contribuem para o desenvolvimento das 10 competências e incluí-las com clareza nas suas aulas. Então, se eu trabalho com as disciplinas de exatas, eu preciso observar, né, quais são os aspectos da minha disciplina que são realmente cruciais. Ou seja, então, se eu falo dessa questão das exatas, né, voltada para a área da matemática, então, eu preciso trabalhar no meu aluno a questão da percepção, eu preciso trabalhar no meu aluno a questão do raciocínio lógico. Você vê que isso está muito inserido desde das primeiras séries, né? Onde a criança é levada a raciocinar. Hoje em dia, a gente não trabalha as operações de mais, menos, vezes dividir. A gente trabalha problemas, o professor insere problemáticas que aquele aluno vai precisar parar, pensar, refletir para poder resolvê-la. O meu intuito não é que a criança saiba única e exclusivamente fazer a conta, mas que ela consiga raciocinar até chegar na conta. Então, eu sei que quando nós éramos alunos, né,
como era que isso era trabalhado? A gente era trabalhado mecanicamente, certo? Em relação às exatas, né? Então, a gente fazia cálculos infinitos, né? Se você pegar um livro de matemática antigo, de 15, 20 anos atrás, você vai observar que a quantidade de exercícios que nós tínhamos para resolver era muito grande. Então, todos os assuntos que a gente via tinha 15, 20 ou até mais questões para serem resolvidas sobre aquele assunto. Só conta, só cálculo, seco, sem sentido e sem objetivo, né? Porque a partir do momento que eu entendo a estrutura do cálculo, qual é o sentido de eu ficar repetindo, repetindo e repetindo? Não tem sentido. Eu já consegui entender como é que se faz a estrutura da conta. Então é hora da gente avançar mais um degrau. É hora de eu começar a problematizar, a fazer questionamentos para os meus alunos, para que ele consiga parar, refletir e dizer: ah, isso aqui eu vou resolver através de uma soma. E eu já sei somar, então eu vou fazer a conta de mais, mas eu preciso instigar o raciocínio no meu aluno para que a gente chegue a esse patamar, né? Então, se eu me refiro à questão da língua portuguesa, né, que são as matrizes aí regentes, né, não desmerecendo as demais disciplinas, porque as demais disciplinas elas estão agregadas a essas duas matrizes de português e matemática, né? Quando a gente fala na questão das humanas, né? Então, o que é que a gente tem desenvolvido? Que aí você escuta muito, eu acho, talvez vocês já tenham escutado, né? Quando alguém faz determinados questionamentos, que aí alguém diz assim: ah, eu sou da área de humanas, né? Justamente que são pessoas que têm um pouco de dificuldade nesse processo de exatas, nesse processo de cálculo, etc, né? Então, a pessoa diz: ah, eu sou da área de humanas, né? Por quê? Porque ela tem habilidades voltadas para a questão da fala, da escrita, né, do desenvolvimento corporal. Isso não quer dizer que uma pessoa da área de exatas não tenha, mas as pessoas da área de humanas desenvolvem isso aí com um pouco mais de habilidade, certo? E aqui a gente tem as nossas 10 competências gerais da BNCC, tá certo? São essas competências que vão direcionar o nosso trabalho. Então, a gente começa falando sobre a primeira competência geral da BNCC, que é o conhecimento, tá? O que é essa habilidade? Ela valoriza e utiliza os conhecimentos sobre o mundo físico, social e digital. Ou seja, a criança vai desenvolver o conhecimento do que o cerca, né? Então, eu vou trabalhar a questão do mundo físico, do desenvolvimento físico e corporal daquela criança, de como conviver em sociedade, da minha questão cultural, das minhas raízes, para que eu conheça a minha história, para que eu valorize a minha história, e a questão digital, que é uma questão que está aí intrínseca, está aí inserida dentro de todos os patamares e todos os conhecimentos que a gente tem. E para que eu vou desenvolver essa competência, né? Para entender e explicar a realidade contínua, aprendendo a elaborar com a sociedade, certo? A nossa segunda habilidade seria o pensamento científico, crítico e criativo. E o que seria essa habilidade? Seria a habilidade de exercitar a curiosidade intelectual e utilizar as ciências como criticidade e criatividade. A gente falou um pouco sobre essa habilidade durante o processo das aulas, né? Quando a gente relata, né, sobre a questão de você levar a criança a vivenciar situações, né, voltadas a essas habilidades das ciências, desenvolver a curiosidade da criança. Então, se eu vou falar sobre as folhas, eu não vou só levar uma foto de uma folha, eu vou levar folhas para que as crianças possam tocar. Se eu tiver uma área bacana na minha escola, eu vou levar as minhas crianças para analisar quais são as folhas que existem naquela área verde, se todas elas são iguais, se são tamanhos iguais, cores iguais. Então, aqui a gente vai conseguir desenvolver, né, a curiosidade científica daquela criança e observar a magnitude da natureza, né? Então, a gente consegue desenvolver vários aspectos. E ela serve para investigar causas,
elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, certo? Aí você observa que esse pensamento crítico, científico e criativo também está interligado à questão do conhecimento matemático, né? Onde você vai propor um problema para aquela criança e ela vai precisar pensar qual é a solução que a gente vai desenvolver para resolver esse problema, né? Então, você trabalha não só a questão do raciocínio, da resolução de problemas, isso não é só relativo ao processo de matemática, ele pode ser inserido em várias outras vertentes do conhecimento. No terceiro, nós temos o repertório cultural. Eu sou muito tendenciosa a essa questão das competências com relação ao repertório cultural, que ele se refere, né, à questão de valorizar a diversidade, as diversas manifestações artísticas e culturais. Eu sou uma fã da minha cultura, eu sou extremamente orgulhosa do meu estado, da cultura do meu estado, do hino do meu estado. E esse orgulho e esse carinho também se reflete na minha cidade. Então, eu sou extremamente apaixonada pela minha cidade, eu acho a cultura da minha cidade riquíssima, certo? Então, assim, é muito interessante você observar esse pertencimento. É esse pertencimento que eu quero desenvolver em você. Porque a partir do momento que você tiver esse pertencimento, você vai transparecer isso para o seu aluno. Então, eu posso estar onde eu estiver, certo? Então, se eu encontrar alguém que esteja, de alguma maneira, desmerecendo a cultura do meu estado, que esteja diminuindo a questão do meu estado, como também a questão da minha cidade, do meu lugar, então eu não vou conseguir ficar calado, eu não vou conseguir ficar inerte a essa situação. Não consigo. Por quê? Porque eu tenho esse pertencimento. Né? Então, essa é a minha cultura, essa é a minha gente, esse é o meu povo. Então, eu preciso ter esse pertencimento, eu preciso defender a minha cultura. Por quê? Porque você sabe que a gente é muito ridicularizado por ser pernambucano, né? Por ser nordestino, certo? Então, assim, eu preciso conhecer a minha cultura, eu preciso conhecer quem são as autoridades como a gente tem, os artistas, os poetas, os cantores que vêm daqui. Porque aí, quando alguém chegar, ou em qualquer lugar, num estado, ou em qualquer outro lugar, que alguém se ache no direito de desmerecer o meu estado ou desmerecer o meu povo, eu vou ter argumentos para conversar. Essa é a diferença. Né? Então, quando você fala desse pertencimento, é justamente você ter conhecimento, porque aí você tem argumentos para calar uma pessoa. Isso não precisa que você exalte a sua voz, que você se exceda, de forma alguma. A inteligência cala, certo? Então, por isso que você precisa conhecer para que você possa defender. Então, assim, perto de mim, ninguém fala da minha cidade nem do meu estado, né? Porque eu vou ter argumentos e eu vou defender e eu garanto a você que eu calo essa pessoa. E aí a gente tem fluir e participar das práticas diversas de produções artísticas e culturais, né? Então, a gente mora em cidades pequenas, então a gente não tem tanto essa possibilidade, né, de produções artísticas e culturais, mas a gente tem sim como trabalhar, como conhecer. Então, assim, você conhece a história dos caboclos de lança, são tão próximos aqui a nós, então você precisa conhecer, você precisa entender por que aquele caboclo usa um cravo branco na boca, você precisa entender qual é o significado daquela roupa que ele utiliza, aquelas cores, aqueles sons que são produzidos por ele. Então você precisa conhecer a sua história para que você possa respirar essa história e defendê-la em qualquer lugar. Então, por isso que eu digo a vocês, essa competência aí, eu não consigo ser imparcial a ela, não. Vamos para a nossa quarta competência, que é a competência de comunicação, né? Que ela é a utilização de diferentes linguagens, né? Você trabalhar com a criança
de diferentes aspectos, de diferentes formas, ou seja, através da fala dessa criança, através de uma peça teatral, através de uma música, através de uma poesia, através de um desenho. Todas essas são formas de comunicação para expressar-se e partilhar informações, experiências, ideias, sentimentos e produzir sentidos que levem um entendimento mútuo. Quando você trabalha essa diversidade de comunicação, quando você trabalha a comunicação através da poesia, você vai fazer uma atividade de poesia. Então, naquele momento, você pode descobrir ali dentro da sua turma um aluno que tem muita habilidade para criar poesias. Você vai descobrir alunos que têm muitas habilidades para fazer cordel, entendeu? Então, assim, é muito interessante você descobrir as potencialidades dos seus alunos que você nem imaginava, né? Então, assim, a gente já teve oportunidades dentro da escola, né, de ver em apresentações culturais e folclóricas que falavam sobre a cultura do lugar, de descobrir alunos que você olha assim, de meu Deus, eu não acredito que esse aluno tem todo esse talento, né? E aí você vai descobrir por quê? Porque você propiciou uma atividade que contemplou a competência que aquele aluno tinha, né? Então, professora, todo mundo vai conseguir fazer um cordel? Nunca na floresta, que eu mesmo não tenho essa competência desenvolvida, não consigo, essa rima, essa organização, essa entonação, não consigo, né? Mas eu vou ter habilidades em outras coisas. Então, quando a gente estiver trabalhando um cordel, um aluno que tenha essa habilidade, que quem tem essa habilidade cognitiva faz um cordel, assim, rapidinho, né? O professor joga um tema e ele muito rapidamente consegue produzir esse cordel. Então, você pode colocar esse aluno para lhe ajudar, pode colocar ele como protagonista, porque ele sabe fazer. Então, esse desenvolvimento da comunicação, de você trocar de posição, de você sempre se mostrar como mediador. Então, se tem um aluno que tem uma habilidade melhor do que a sua, então você coloca ele lá na frente, deixa ele assumir o seu posto de professor, isso não vai desmerecer o seu trabalho, isso não vai diminuir você. Ao contrário, isso vai enriquecer demais o seu trabalho em sala de aula. A nossa quinta competência seria a questão cultural e digital, né? Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de forma criativa, significativa e ética, tá? Então, esse desenvolvimento, a gente começa falando sobre essas mídias digitais e a gente vai observando que elas vão evoluindo, né? Então, dependendo das séries que você esteja trabalhando e do porte da sua escola, você vai ver que você vai ter aí aulas de computação, inseridas dentro do currículo das suas crianças. Você vai identificar que existem aí, por exemplo, aulas de matemática, de artes, de português que podem ser trabalhadas com determinados aplicativos que o professor pode levar para a sala de aula, né? Então, em matemática, a gente tem aí um GeoGebra que é riquíssimo, que dá para baixar no telefone, que dá para o professor trabalhar em sala de aula sem que haja a questão da internet, não precisa de internet para trabalhar com GeoGebra. Então, isso já é um fato muito interessante. Então, da mesma forma, nós temos aí no mercado, né, aplicativos que facilitam a compreensão do professor na questão da aula de português, de várias outras. Então, o professor precisa estar disposto, como eu sempre digo a vocês, né, em busca, ele precisa realmente se identificar com a educação. Porque quando você se identifica com a educação, você sempre está inquieto, você sempre está querendo procurar, você sempre está querendo ajudar os seus alunos para que eles aprendam da melhor forma possível. E isso trabalha a questão da comunicação, do acesso, né? De produzir informações, conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autonomia. Vê que interessante. Quando a gente fala dessa questão do para que aprender essa competência, né? A gente vê essa questão do acesso. Hoje nós estamos vivendo, né, uma realidade de aulas remotas e aí a gente esbarra justamente nessa questão do acesso, de que muitas crianças não têm acesso a esse tipo de tecnologia, né? E aí a gente também tem a questão de diversos profissionais de educação que também não têm essa habilidade. Por quê? Porque isso não foi trabalhado na época que nós éramos alunos, até porque não tinha, né, essa questão dessa cultura digital. Mas agora a gente tem e a gente precisa se adaptar a ela, ok? Vamos para a nossa sexta competência, que seria
o trabalho e projeto de vida, né? Aí o que seria? Seria a valorização e apropriar-se de conhecimentos e experiências. Para quê? Para entender o mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas à cidadania e ao projeto de vida, com liberdade, autonomia, criatividade e responsabilidade. É interessante que você observe que essas 10 competências gerais da BNCC, elas englobam como todo, né, da educação, todo o contexto da educação básica, né, que vai da educação infantil até o terceiro ano do ensino médio. Porque essa habilidade que fala do trabalho e o projeto de vida, ela já vai um pouco mais além, né? São justamente os contextos que a gente trabalha quando você vai fazer com que seu aluno reflita e identifique qual é a área do conhecimento que ele se identifica. Ele se identifica com a área das exatas, ele se identifica com a área das humanas, e aí dentro dessa área do conhecimento que ele se identifica, ele precisa ir afunilando, né? Eu gosto da área das exatas, beleza. Então, na área das exatas, eu tenho uma amplitude muito grande de trabalho que eu possa vir a desenvolver. Qual desse trabalho mais me chama a atenção, mais me desperta curiosidade? Entendeu? Então, isso aí já é um processo um pouquinho mais elevado. No sétimo, na nossa sétima competência, a gente trabalha a questão de argumentação. Cara, isso é muito legal. Muito legal. E esse processo de argumentação, ele já vem desde crianças pequenas. Eu vou provar a vocês isso. Veja, significa, né, a questão de argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis. Lembra que na aula passada a gente falou sobre isso? Quando a gente fizesse uma roda de conversa, quando você, enquanto professor, fizesse questionamentos a essas crianças e observasse qual seria a postura dessa criança diante daquela situação que o professor expôs, né? E ela precisaria argumentar, ou seja, ela precisa dizer o porquê, né? É justamente aquela questão de dizer assim, por exemplo, porque sim não é resposta. Lembram disso? Porque muitas vezes quando você questiona, fulano, por quê? Aí a pessoa vai dizer a você, porque sim. Não, porque sim não é resposta. Se você concorda com determinada situação, você precisa me dar argumentos. Por que você concorda? Por que você acha que isso é certo? Né? Então, são perguntas que o professor deve fazer para instigar a questão da argumentação desse aluno. Ele precisa me dar uma justificativa, ele precisa me convencer. Por que você está dizendo que é certo fazer dessa forma? Né? Ou se você acha que é errado, por que é errado? Eu acho que é certo, então me diga por que é errado. É a mesma forma quando você faz esse processo de argumentação com o do repertório cultural, certo? Ou seja, quando você está dialogando com alguém que está falando, ou às vezes denegrindo a cultura do meu estado. Então, eu preciso ter argumentação. E como é que eu consigo essa argumentação? Eu consigo essa argumentação com base nos fatos da minha cultura, que eu conheço, através dos dados, né? Quando a gente for falar a respeito de quantos artistas de alta potência saíram daqui do Nordeste, que fazem parte e fazem sucesso no mundo todo, sobre as informações que a gente tem sobre o desenvolvimento da aprendizagem. Você sabe que nós somos, você sabia que nós somos uma potência em ensino médio? Você sabia que o estado de Pernambuco é um destaque no ensino médio? Então, quando a gente fala de Enem, a gente tem aí uma quantidade de alunos pernambucanos que conseguem tirar notas altíssimas no contexto do Enem. Talvez você não soubesse disso. Ou seja, você não tem fatos para discutir sobre algumas questões. Então, precisa buscar conhecimentos. Né? Hoje em dia, a gente está vendo aí, desde o ano de 2019, né, porque 2020 a gente não contabiliza, mas desde o ano 2019, a gente está vendo aí o governo se organizando. Por quê? Porque ele agora quer trabalhar maciçamente na educação infantil. Ele quer se tornar uma potência em educação infantil do mesmo jeito que ele tem um renome na questão do ensino médio. Para quê? Para você saber formular, para você saber negociar, defender ideias. Gente, isso é muito importante, o processo de argumentação, certo? A questão de pontos de vista, decisões comuns, com base em direitos humanos, consciência socioambiental, consumo responsável e ética. Então, assim, essa questão da argumentação, ela vai permear muitos outros conhecimentos, né? Então, é só você observar.
para uma questão super prática, para que você identifique essa questão. Você tem habilidade para ser um vendedor? A gente trabalha aí num polo, né, de confecções, a gente tem aí, a gente trabalha em Santa Cruz, que é um polo de confecção e tarará. Todo mundo nasceu para ser vendedor? Eu não nasci para ser vendedor. Eu não tenho esse poder de argumentação para venda. Por quê? Porque você, para vender alguma coisa a alguém, você precisa ser bem articulado, você precisa ser insistente, você precisa ter todo um envolvimento na conversa que vai levar a pessoa a fazer o que você quer. Muitas vezes você entra numa loja, por acaso, e o vendedor é tão bom e ele vai conversando, ele vai lhe envolvendo. Quando você pensa que não, você já está com a mão cheia de sacola. Né? Então, isso são argumentações, é o poder da argumentação, que obviamente algumas pessoas têm isso nato dentro de si, mas que pode sim ser desenvolvido, ser trabalhado. Né? Então, eu tenho poder de argumentação para outros aspectos. Para esse de venda que eu dei como exemplo, eu já não tenho. Eu não tenho essa questão para você ver. Tem pessoas que, quando vão fazer uma compra, então ela conversa, ela pechincha, ela faz isso, ela faz aquilo. Eu não tenho essa habilidade de forma alguma, certo? A nossa oitava competência seria o autoconhecimento e o autocuidado, que envolve a questão de conhecer-se, compreender-se na diversidade humana e apreciar-se. Olha, esse também é uma questão super importante, que permeia muitas questões que nós temos hoje, certo? Onde as nossas crianças, por conta de todo o contexto social que nós estamos envolvidos, elas são crianças muito indefesas, tá certo? Por quê? Porque as crianças de 10 anos atrás, elas tinham uma liberdade de estar na rua, de brincar com os colegas da rua, de ter uma socialização que fazia com que essa criança aprendesse a se defender, né? Então, na rua a gente tinha bullying? Tinha. Então, ia ter o vizinho que ia mexer comigo, que tal, mas só que essa situação a gente ia começando a aprender a se defender. Hoje em dia, as nossas crianças, elas vivem trancadas dentro de casa, mexendo no telefone, mexendo no computador, então ela não se socializa. Então, essa socialização faz falta, essa criança não consegue se defender. Essa criança desenvolve várias frustrações, né? E aí o professor precisa tentar trabalhar com essa criança, mostrar essa autoestima. Vocês lembram quantas vezes a gente já conversou sobre o processo de autoestima das crianças? Quando você faz um simples gesto, quando você observa que aquela criança tem um desenvolvimento muito bom, na literatura de cordel, como o exemplo que eu dei anteriormente, ele tem essa habilidade. Quando você senta e coloca esse aluno na sua posição de professor para ele ensinar como é que ele faz a poesia do cordel, como é que se lê um cordel. Então, isso vai elevar a autoestima do aluno lá para cima. Né? Então, isso é importante. Você elevar, você mostrar o que aquela criança tem de bom. Porque, às vezes, no ambiente que ele vive, ninguém enaltece isso, sabe? Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande com a questão social dessas crianças. Cuidar da sua saúde física, da sua saúde emocional, reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. Como é difícil, gente. Esse autoconhecimento, esse autocuidado é muito difícil. A questão do autocuidado, ele refere-se às questões básicas de saúde, limpeza, higiene. Né? Mas esse autoconhecimento, essa questão de você aprender a lidar com as suas emoções é bem complexo, certo? Então, primeiro precisa partir de você enquanto adulto, tá certo? Então, veja como é que está funcionando a sua questão emocional, como é que você lida com as suas frustrações, certo? Como é que você lida com todo esse processo que você está envolvido? Porque, veja, muitas vezes a gente se sobrecarrega de muito trabalho, etc, etc. E você não tem um tempo para você. A gente também já conversou sobre isso. E esse tempo é muito importante. Você precisa ter um tempo seu, sabe? Quando você vai, ou seja, tomar aquele banho gostoso, que você vai lavar o seu cabelo, que você vai com calma, aproveitar aquele momento você. Aí você liga seu som, você bota uma música que você gosta, você vai tomar o seu banho sem ninguém estar perturbando seu juízo.
né? Então, isso precisa ser feito por você. Você precisa ter um momento seu, sabe? Porque muitas vezes a gente se dedica a todo mundo. A gente se dedica ao marido, a gente se dedica aos filhos, a gente se dedica à casa, a gente se dedica ao trabalho e a gente esquece de se dedicar a gente. E isso faz muita diferença. Ao longo do processo, isso vai levando sequelas. E assim, só você vai saber o que é necessário para você relaxar, certo? Então, assim, eu tenho uma carga de trabalho muito grande, mas eu gosto muito do meu trabalho. Como é que eu me desestresso? Como é que eu me desligo? Estando com a minha família, estando em casa. Eu gosto de estar em casa, eu gosto de assistir um filme, eu gosto de fazer uma pipoca, eu gosto de estar com as pessoas de casa. Da mesma forma que eu gosto de chamar os meus amigos, a gente vem para cá, a gente conversa, a gente toma um vinho, a gente come uma pizza. Então, essas são ações que me descarregam, sabe? Que renovam a minha energia. Então, você precisa saber quais são as suas. Então, essa questão do banho que você falou. Então, assim, tenha um diálogo com o seu marido, diga a ele, ó, eu vou tomar meu banho, toma conta das crianças, deixa eu ficar sossegada, deixa eu relaxar 20 minutos, 15 minutos, às vezes é só isso que você precisa, sabe? Você sai do banho, você sai outra. Então, esse autoconhecimento é necessário, você precisa saber quais são as atitudes que vão fazer você desligar um pouco, sabe? Você dá um reset, sabe? Aí você desliga e aí você liga com carga total novamente. Então, veja como é que está você com esse autoconhecimento, certo? Para que você consiga passar isso adiante. Então, lembre-se que esses potenciais e essas competências gerais envolvem também o profissional da educação. Você só pode trabalhar essa questão quando você tem essa questão resolvida com você, principalmente essa oitava competência. Na nona, empatia e cooperação. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e cooperação. Essa questão da empatia e da cooperação é muito subjetiva, porque, veja, às vezes aconteceu alguma coisa na cidade, alguma coisa muito triste, que mobiliza todo mundo, e aí, ô, gente, vamos ajudar, vamos todo mundo ajudar e tal. Todo mundo se mobiliza, beleza. Você mostra empatia, você está cooperando com aquela situação difícil que aquela pessoa está vivendo. Ok. Às vezes, você, no caminho da sua casa ou no caminho do seu trabalho, você passa por um morador de rua todos os dias e você nunca nem parou para olhar essa pessoa, para perguntar se essa pessoa estava com fome, se essa pessoa estava precisando de alguma coisa. Você passa por ela todos os dias. Então, que tipo de empatia é essa que você, sabe, se doa quando acontece alguma coisa que chama a atenção da sociedade, mas você não observa uma coisa que está ao seu redor todos os dias? Então, você precisa ter muito cuidado com relação a isso. Ah, professora, então quer dizer que agora eu vou sair perguntando a todos os mendigos? Não, né? São metáforas, são questões que você observa. Então, às vezes, eu vou ajudar uma pessoa que está longe, sabe, de mim, e tem tanta gente aqui do meu lado, precisando da minha ajuda, e aí eu não vejo, eu não percebo. Então, cuidado, tá? Então, antes da gente ir ajudar os outros que estão lá fora, vamos observar se a gente está realmente trabalhando a empatia e a cooperação com quem está aqui à nossa volta, né? A pessoa que você vê todos os dias, seu colega de trabalho que não está legal, né? Que está passando por um momento difícil. Muitas vezes ele não precisa de nada, ele só precisa que você diga, olhando no olho dele, eu estou aqui. Se você precisar de mim, eu estou aqui, certo? Então, você saber que você tem com quem contar faz muita diferença. Não é necessário que você mova o mundo, e se precisar, você vai mover. Mas é importante que, vocês têm o seu colega de trabalho, às vezes o seu amigo de infância, que você não tem tanto contato, mas é uma pessoa que viveu com você, que você tem um carinho muito grande, e você sabe que ele está passando por um problema de saúde, que ele não está legal. Então, manda uma mensagem para ele, né? Fala que você está orando por ele, que você está pedindo a Deus que dê e que faça o que seja melhor para aquela pessoa. Então, assim, você mostrar que você
se importa, sabe? Faz muita diferença. Então, cuidado para você não ter tanta empatia e cooperação com tudo que está na mídia, ou seja, o que aparece e tal, e às vezes você deixa tanto a desejar com as pessoas que estão aqui do seu lado, né? Fazer-se respeitar e promover o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade, sem preconceito de qualquer natureza. Vou voltar para essa última frase aqui para dizer o seguinte: olha, essa questão do preconceito é muito complexa. Por quê? Muitas vezes, infelizmente, nós temos muitas questões preconceituosas que estão muito interligadas dentro da nossa educação mesmo. E muitas vezes a gente faz ela involuntariamente. Então, assim, eu tenho uma frase para dizer e para deixar para você, tá? Se você não tem nada de bom para dizer, fique calado, tá certo? Então, vamos dizer, tem o meu vizinho que tem um comportamento que eu abomino, eu acho horrível as coisas que ele faz, as atitudes que ele faz. Beleza, é o meu direito, eu tenho esse direito, certo? Ok, mas eu não tenho o direito, em momento algum, de apontar o meu dedo e dizer a ele que aquilo é errado, que não sei o que. Não, gente, são as escolhas dele, são a vida dele. Então, se eu não concordo, eu tenho o meu direito de não concordar, certo? Então, eu não acho correto. Então, eu não tenho nada positivo para dizer sobre as atitudes daquele meu vizinho, porque eu acho que é muito errado o que ele está fazendo. Se eu não tenho nada de bom para dizer a ele, o que é que eu vou fazer? Eu me calo, porque eu não sou ninguém. Quem sou eu para apontar o dedo, para dizer que ele está errado? Para dizer... Não, gente. Então, assim, se cada um fizesse um pouquinho disso, a gente evitaria muita coisa. A gente já tem muito problema na vida, a gente já tem muita coisa para resolver. Se eu tenho uma coisa bacana para dizer, cara, eu estou aqui, se você precisar de alguma coisa, certo? Tem algumas coisas que você faz que eu não acho legal, mas mesmo assim, se você precisar de ajuda, se você precisar de alguma coisa, eu vou estar aqui para ajudar você. Tem isso para dizer? Você diz, não tem? Você não teria essa capacidade de ajudar, você não concorda, você abomina? Então, guarda para você, beleza? Então, você já vai deixar de fazer mal a uma pessoa, você vai deixar de alimentar determinadas atitudes preconceituosas. Faça a sua parte, é uma coisa tão simples. Cuide da sua vida, deixe que cada um cuide da sua, por quê? As vidas, as escolhas, elas geram consequência, então não precisa que você esteja apontando o dedo para ninguém. Se realmente o que ele estiver fazendo não for correto, não for legal, a recompensa dele vai chegar. Então não é você, você não é juiz, você não é nada. Então faça o seu, entendeu? Já evita um bocado de coisa. E a nossa 10ª competência fala da questão da responsabilidade e cidadania, né? O agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação. Tomar decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Então, dentro dessas 10 competências gerais da BNCC que a gente tem, você observa que a gente vai aí permeando, né? A gente fala de conhecimento prático, a gente fala de conhecimento científico, a gente fala de cultura, a gente fala de conhecimento, a gente fala de argumentação, de empatia, responsabilidade, né, de responsabilidade social com esse autoconhecimento. Então, ele fecha essa amplitude, né, trabalhando aí um ser humano na sua potencialidade. É você conseguir realmente desenvolver essas competências ao longo do seu processo educacional, porque no final do seu processo você vai ser jogado na selva, né? Onde você vai ser jogado na sociedade, você vai ter que procurar um emprego, você vai ter que conviver com pessoas, né? Você não é o centro das atenções, o mundo não gira em torno de você, as suas vontades não vão ser realizadas na hora que você quer, no momento que você quer, né? Então a gente precisa desenvolver essas competências e habilidades, não só os nossos alunos, mas a gente enquanto adulto e profissional também. Uau! Como trabalhar em aula? As competências não devem ser uma aula ou disciplina específica no currículo. Devem ser articuladas durante a aprendizagem de outras habilidades, né? Então, exemplo, na aula de educação física, qual é a competência? Esse repertório cultural. Aí, quais são, no caso, a gente tem recriar individualmente e coletivamente,
expressar na escola e fora dela, brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo, incluindo aqueles de matriz indígena, africana e demais práticas corporais e tematizadas na escola, adequando os espaços públicos disponíveis. Então, aqui a gente tem, ó, tá vendo? É uma habilidade do ensino fundamental, né? A habilidade 35 de educação física, né, do currículo de Pernambuco. Né? Então, isso é uma habilidade que a gente tem na área da educação física para ser desenvolvido, recriar individualmente e coletivamente, expressar na escola e fora dela brincadeiras e jogos populares do Brasil. Como abordar? Como é que eu faço isso, professora? Peça às crianças que façam pesquisas na internet ou em outros canais. Depois, incentive as crianças a recriarem as práticas descobertas, adaptando-as ao ambiente da escola. Aqui, exemplo de como levar a versão indígena do futebol para a escola. Olha aí que interessante, né? A gente tem aí vários modelos. A gente tem o futebol americano, a gente tem o futebol indígena, a gente tem o nosso futebol. E aí a gente pode ver de onde veio esse esporte, qual é a origem desse esporte, quais são as variações que a gente tem desse esporte. Então, é uma maneira prática de você trabalhar essas habilidades, essas 10 habilidades que a gente viu ao longo do processo no slide anterior. Aí aqui a gente tem a competência de argumentação. Qual é o componente curricular que eu vou utilizar? Língua portuguesa, na aula de português que eu vou fazer isso. A habilidade seria expressar-se em situações de intercâmbio oral, exposição, resultados de pesquisa, participação em debates com clareza, preocupando-se em ser compreendido pelo interlocutor e usando as palavras com tom de voz audível, boa articulação e ritmo adequado. Aí, veja só. Aqui a gente tem vários aspectos que são muito importantes na questão da argumentação, certo? Que é o seu tom de voz, porque tem pessoas que, quando começam a falar, elas vão elevando o tom de voz, isso não é interessante. Tem pessoas que têm um tom de voz muito baixo, que você tem muita dificuldade de entender. Então, você precisa encontrar um meio termo, né, para esse tom de voz. Ter uma boa articulação, ou seja, ter uma boa postura na frente das pessoas para que você possa se apresentar. Convide os estudantes a escolher um tema motivador e peça que pesquisem e organizem um debate em grupo. Após o exercício oral, é hora da turma fazer a primeira produção textual. O docente pode, então, discutir outros textos e outros gêneros, enfatizando os pontos fracos ou controversos detectados nas atividades anteriores e depois pedir para que eles os descrevam. Pense como inserir a competência nessa disciplina, né? Como você vai argumentar. Então, aqui foi escolhido a situação do intercâmbio, né? Das pessoas que saem do seu país para estudar outra língua em outro país, né? Então, a gente tem muito esse processo de intercâmbio, a gente exporta os nossos alunos para os Estados Unidos, para vários lugares dos Estados Unidos, para que elas possam aprender inglês da maneira nativa. Da mesma forma que nós também recebemos alguns intercambistas que vêm conhecer a cultura e a língua portuguesa, né? Então, é uma troca. Resumo. As 10 competências gerais irão nortear o trabalho das escolas e dos professores em todos os anos da competência dos componentes curriculares. Que é como eu disse a vocês, essas 10 competências que nós vimos anteriormente, elas permeiam todo o processo da educação básica, né? Da educação infantil até o terceiro ano do ensino médio. Elas devem ser trabalhadas durante toda a educação básica. Competências são as mobilizações de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana no pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. O trabalho com as competências deve ser articulado com o processo de aprendizagem dos componentes. E aqui a gente tem as competências, né? Então, compreender a língua como um fenômeno cultural, social, variável, heterogêneo, apropriar-se da língua escrita, reconhecendo-a como forma de interação nos diferentes campos de atuação da vida social,
ler, escutar e produzir textos orais escritos, compreender o fenômeno da variação linguística, demonstrando atitudes respeitosas diante de variações linguísticas e respeitando os preconceitos linguísticos, e rejeitando preconceitos linguísticos. Ó, por que eu li essa competência toda? Porque isso é muito comum, ou seja, existe um português, né, que é a nossa língua materna, mas existe o pernambuquês, né? Quem foi que nunca viu o dicionário de Pernambuco? É onde nós temos aqui na nossa cultura regional palavras que só a gente entende, né? Nós temos dialetos que só a gente entende, do mesmo jeito que as pessoas em Minas, que as pessoas em São Paulo, que as pessoas na Bahia. Cada uma dessas pessoas, elas têm uma regionalidade na fala, né? Então, existe essa variação linguística de estado para estado. Então, quando a gente vai para determinados lugares, ou seja, quando você chega em São Paulo, né, que você vai falar, as pessoas acham estranho a sua maneira de falar, por conta do seu sotaque, né? Então, o seu sotaque é uma questão que precisa ser muito valorizada, isso é a minha cultura, isso é o meu povo, isso é o meu estado. Então, eu não sou melhor nem pior do que ninguém, mas não é porque o povo arrasta o R lá no sul, que eles vão rir de mim porque eu falo de maneira diferente. Oxente, não é isso? Então, você precisa ter realmente esse empoderamento cultural. Empregar nas interações sociais a variedade e o estilo de línguas adequadas às situações de comunicação. Aí eu tenho analisar informações, argumentos e opiniões manifestando interações sociais, reconhecer o texto como lugar de manifestação e negociação de sentidos, direcionar textos e livros para leituras integrais de acordo com objetivos, interesses e projetos pessoais, desenvolver-se em práticas e leituras literárias que possibilitem o desenvolvimento do senso estético para a fruição, a valorização da literatura e das manifestações artísticas do seu lugar, mobilizar práticas de culturas digitais, diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais. E aqui a gente tem os temas transversais e integradores do currículo, né? Educação de direitos humanos, respeito à criança e ao adolescente, processo de envelhecimento, respeito e a valorização do idoso, educação ambiental. Aqui a gente tem vários deles, né? Que são esses temas transversais e integradores, ou seja, esses temas e esses contextos precisam ser integrados dentro do seu contexto educacional, certo? E aí a gente tem esses temas transversais e integradores do currículo. Ele envolve várias dimensões, que sejam elas políticas, sociais, históricas, culturais, éticas e econômicas. Formação integral desses estudantes, né? Então, está relacionada aos diferentes componentes curriculares. A gente tem uma amplitude muito grande desses temas transversais, né, que precisam ser integrados dentro do contexto. Qual seria a sua definição? São temas contemporâneos que afetam a vida humana em escala local, regional e global, abordando de forma transversal e integradora nos currículos, contemplados em habilidades dos componentes curriculares de forma contextualizada. Qual é o grande desafio? Como melhorar a aprendizagem e facilitar o trabalho dos professores, integrando esses 12 temas transversais no currículo e nas suas práticas pedagógicas. A BNCC diz incorporar ao currículo e às propostas pedagógicas a abordagem de temas contemporâneos que afetam a vida humana em escala local, regional e global, preferencialmente de forma transversal e integradora, onde tudo esteja junto e misturado. Como é que a gente aborda os 3 níveis de complexidade, ou seja, a intradisciplinar, cruzamento entre conteúdo e habilidade da mesma disciplina. Interdisciplinar,
aprendizagem integradora, cruzamento entre componentes curriculares e temas, ligações entre disciplinas diferentes, certo? A intradisciplinar, você vai estar trabalhando e misturando as habilidades, mas dentro da própria disciplina. Já interdisciplinar, você vai trabalhar habilidades matemáticas junto com a professora, com as habilidades de português, e vocês vão integrar essas habilidades, né? E a transdisciplinaridade são projetos integradores e transdisciplinares, produz uma integração entre disciplinas que não somente se interagem ao conteúdo disciplinar, propõe um diálogo entre campos de saberes. Né? Justamente quando você realiza projetos que envolvem várias disciplinas, eu vou trabalhar o projeto cultural da minha cidade, eu vou me juntar com a professora de ciências e juntas vamos realizar um projeto que trabalha essas competências envolvendo a disciplina de português com a disciplina de história, a disciplina de matemática com a disciplina de ciências. Então, esses profissionais precisam sentar juntos e verificar quais são essas habilidades que serão contempladas quando você foca nessas duas disciplinas. Vejamos alguns exemplos. Aqui a gente tem alguns direitos, certo? Ó, direito da criança e do adolescente, educação ambiental, educação para o trânsito. Como é que a gente trabalha com esses exemplos, né? Esse tema integrador, essas competências, né, gerais e habilidades. Aí o tema, direito da criança e do adolescente. Aí a segunda competência seria pensamento científico, crítico e criativo, ou seja, esse tema de direito da criança e do adolescente, eu posso trabalhar duas competências, a competência de número 2 e a competência de número 10, né? A responsabilidade e cidadania. Qual seria o componente curricular que eu posso utilizar? Ou seja, quais são as disciplinas que eu posso trabalhar esse conceito de direito da criança e do adolescente? Com todas. Eu posso trabalhar português, matemática, história, geografia, porque tem determinadas habilidades que são específicas de algumas disciplinas. Só que tem outras que têm uma abrangência muito maior, como é o caso desse tema, que envolve o direito da criança e do adolescente. E aí a gente tem uma vasta... Eu posso trabalhar em história, a questão da evolução desses direitos, como foi que esses direitos foram enaltecidos, quem descobriu esses direitos, quem foi que publicou alguma coisa sobre ele, quem foi que fez o ECA, né? Que é o documento norteador que fala do direito da criança e do adolescente, tá? Então, se eu vou trazer matemática para esse projeto, eu posso trabalhar a questão da violência dessas crianças que elas sofrem, esses adolescentes, uso de drogas desses adolescentes. Então, tem muita coisa que dá para fazer. Né? Depende muito da criatividade e, obviamente, da série que essa criança esteja, que esses professores estejam trabalhando. Aí eu tenho outro tema, educação ambiental. Quais são as competências que eu posso inserir nesse contexto? Seria o 2, né, o pensamento científico, crítico e criativo. Eu também poderia trabalhar a competência 7, que é a questão da argumentação, para falar sobre essa educação ambiental. Eu poderia trabalhar o 10 também, trabalhando responsabilidade e cidadania. Quais são os componentes curriculares que mais seriam encaixados nesse contexto de educação ambiental? Ele estaria voltado primordialmente para as ciências da natureza e língua portuguesa. Isso não impede que a gente possa também agregar outras disciplinas aqui, mas, de imediato, as primordiais seriam essas. E sobre a educação no trânsito, né? Quais são as competências? Então, eu poderia trabalhar a competência 9, a empatia e cooperação, poderia trabalhar a 10, que é responsabilidade e cidadania. Quais são os componentes curriculares que eu poderia trabalhar com o tema educação para o trânsito? Geografia, educação física e história. Então, aqui nós temos alguns exemplos, certo? Que trabalham essa questão dos temas integradores, que são os dois temas, os 12 temas que nós vimos anteriormente, né? Nessa aula de hoje a gente pôde ver que existe uma questão bem mais burocrática dessa questão. Como eu disse a vocês, é de suma importância que a gente conheça os documentos norteadores da educação. Né? Então, eu preciso conhecer os temas transversais, esses 12 temas, eu preciso saber como inserir esses temas dentro do meu contexto educacional, eu preciso conhecer as 10 competências da BNCC,
preciso saber como inseri-la dentro do meu contexto educacional. Então, pessoal, aqui a gente finaliza a nossa quarta aula sobre esse contexto que foi trabalhado da educação infantil e do ensino fundamental. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender, apesar de ser extenso, né? Eu tentei trazer de uma maneira mais clara e mais objetiva para que vocês consigam compreender com um pouco mais de facilidade. E a gente finaliza por aqui. Então, bons estudos e até a próxima aula.